Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos ter a nossa revisão na disciplina de matemática, tá bom? Sistema de numeração decimal, tá? Bom, o sistema de numeração decimal recebe esse nome porque os elementos são agrupados de 10 em 10. Como assim, professora? Quando eu formo um elemento, para formar outro elemento, eu tenho que agrupar 10 elementos, tá bom? Mas nós vamos ver isso daqui adiante. Para representar esses elementos, esses grupos, nós usamos os algarismos, tá bom? Quais são os algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá bom? Nós usamos esse algarismo para representar as unidades, as dezenas, tá bom? Além das unidades e as dezenas, nós temos as centenas, tá bom? A unidade de milhar e a dezena de milhar. Vamos ver o que é cada um desses elementos, tá bom? Vamos seguir, que nós vamos ver direitinho o que é dezena, unidade, centena, tá? Nós temos aqui as representações. Nós temos um cubinho que equivale a uma unidade, tá bom? Nós temos aqui o agrupamento de 10 cubinhos. Olha como nós vamos agrupar. Temos agrupamento de 10 cubinhos e nós formamos uma barra. Uma barra equivale a uma dezena, que é igual a 10 unidades, tá bom? E quando eu agrupo 10 barrinhas dessa, eu formo uma placa. E uma placa equivale a uma centena, tá bom? E é igual a 100 unidades, certo? Quando eu agrupo 10 placas, eu formo um cubo. Um cubo equivale a uma unidade de milhar e possui 1000 unidades. Vocês observaram como nós fomos agrupando de 10 em 10? Olha, explicando o porquê sistema de numeração decimal. Nós vamos juntando os 10 e 10, vamos formando outros elementos. Tá bom? Então, sabemos que a unidade é representada por um objeto, a dezena é 10 objetos, a centena é 100 objetos, a unidade de milhar é 1000 objetos, tá bom? Que é representado por um cubo e é juntando esses elementos, tá bom? O sistema de numeração decimal, ele tem as ordens, tá bom? A primeira ordem é as unidades, a segunda ordem é as dezenas, a terceira ordem é as centenas, a quarta ordem é a unidade de milhar, tá bom? Então, não podemos esquecer isso, sempre temos que seguir essa ordem direitinho. Além disso, nós temos também a quinta ordem. A quinta ordem são os números maiores que 1000, tá bom? Maiores que o número 1000, ou seja, a partir de 10.000, tá bom? Que são os números formados por 5 algarismos, como nós podemos ver aqui, olha. 10, 100, 1000, 10.000. Olha aqui como nós temos 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Por isso tem 5 ordens. Vamos ver direitinho. Na representação de um número do sistema de numeração decimal, a posição de cada algarismo indica uma ordem. Olha aqui, nós temos o número 324. Nós temos o 4, que é a unidade, a primeira ordem. Nós temos o 2, que é as dezenas, a segunda ordem, tá bom? E nós temos o 3, tá bom? O 3 é as centenas e logo é a terceira ordem, tá bom? Olha como segue direitinho, tá bom? Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem, unidade de milhar. E quinta ordem, dezena de milhar. Observe que aqui nós temos 22.154. Nós temos 5 algarismos, tá bom? Por isso, nós temos a
sim, a quinta ordem, no caso, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta ordem, tá bom? Então, você já sabe o que é a ordem, né? Se for pedir para vocês organizarem na ordem o sistema de numeração decimal, vocês vão saber que é de acordo com o sistema de numeração, dezena, unidade, centena, e cada um desses elementos, eles possuem uma ordem, tá bom? Vamos ver os números representados no ábaco, tá bom? Vamos ver se de repente for para vocês representarem. Nós temos a unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Vamos ver aqui. Na unidade, quantas unidades eu tenho aqui? Olha, vamos conferir. 2, ou seja, nós temos 2 unidades, colocamos o 2. Quantas dezenas eu tenho? 1, 2, 3 dezenas. Quantas centenas? 1, 2, 3, 4. Quantas unidades de milhar? 1, 2, 3, 4, 5. Dezenas de milhar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Formei o número 65.432. Observe que aqui eu tenho 5 ordens, tá bom? E, gente, quando nós vamos conferir, tá bom, as representações, os algarismos servem para representar os nossos elementos. Aqui o 3 não está representando o número 3, está dizendo que são 3 dezenas, ou seja, é 30. Mas eu não posso conferir 1, 2, 3, é dezena, então significa que é 30, eu colocar o 30 inteiro. Eu coloco o 3, tá bom? Que é o algarismo que representa o meu sistema de numeração decimal, dizendo que é, no caso, 3 dezenas, tá bom? Agora, nós vamos ver o arredondamento. O arredondamento, ele é geralmente utilizado para nós obtermos um número exato, para nós conseguirmos um número aproximado da população, de um objeto, tá bom? Para arredondar um número, nós devemos analisar o algarismo à direita da ordem a ser arredondada. Vocês lembram o que é ordem, né? Primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezena e assim sucessivamente. Deve ser observada à direita. Se o algarismo for menor do que 5, arredondamos para menos, tá bom? Olha, se for menor do que 5, arredondamos para menos, tá bom? Se o algarismo for 5 ou maior que 5, arredondamos para mais, tá bom? Então, observe isso direitinho. Vamos arredondar 13.524 para dezena mais próxima, centena mais próxima e unidade de milhar mais próxima. Então, vamos ver como funciona isso. Nós queremos a dezena mais próxima, né? Qual é a dezena aqui do número 13.524? Alguém sabe? A dezena é a segunda ordem, né? Que é o número 2, que é a dezena. A regrinha diz que nós devemos observar se o algarismo à direita da ordem a ser arredondada. Qual é a ordem a ser arredondada? A dezena, que é o número 2. E qual é o algarismo que está à direita? O 4, né? Então, nós vamos arredondar para menos, já que 4 é menor que 5, né? Então, vamos arredondar para menos. Qual é o menos de 20 da dezena 20, tá bom? De duas dezenas, da dezena 24, é igual a 20, né, gente? Que se fosse para mais seria 30, como é para menos vai ser 20, tá bom? Já que eu quero um número exato. Logo, eu tenho, então, 13.520, tá bom? Que eu arredondei para menos, porque 4 é menor que 5, certo? Agora, vamos arredondar, tá bom? Vou só mudar aqui de caneta para ficar mais fácil para vocês, colocar uma azul. Vamos agora arredondar para a centena mais próxima. Qual é a centena aqui nos nossos números? É a terceira ordem, o 5, né? 5 centenas. Vamos observar o número à direita da ordem, que é no caso a centena, que é o 5. Vamos ver, é o 2. 2 é menor que 5, então eu arredondo para menos novamente, tá bom?
Aqui nós temos 524. Menos de 524 é 500, né, gente? Porque se fosse mais, seria 600. Mas como 2 é menor que 5, eu arredondo para menos, eu vou ficar com 500, tá bom? 500, já que eu quero um número exato, certo? Eu não quero pedaços de número, só quero um número exato. Então, eu vou ficar com 500. Então, eu desço 500 aqui para a centena mais próxima. O 13, que eu não mexi com ele, ele desce direitinho para cá. E qual foi o número que eu formei, gente? Foi 13.500, certo? Agora, nós vamos para a unidade de milhar mais próxima. Eu vou mudar aqui de caneta, novamente, mudar a cor para ficar fácil a compreensão, tá bom? A unidade de milhar mais próxima. Qual é a unidade de milhar mais próxima? A quarta ordem, que é o 3, que é a unidade de milhar, tá bom? Aí, vamos lá arredondar. Vamos observar o número à direita da ordem, que no caso é a unidade de milhar. Opa, é o número 5. Se o algarismo for 5 ou maior que 5, nós arredondamos para mais. Logo, eu vou arredondar para mais, tá bom? De 3.524, como eu posso arredondar para mais? Qual é o valor para mais de 3.524? É 4.000, né, gente? Se fosse para menos, seria 3.000. Eu tiraria os 524, mas é para mais, então é 3.000, já que eu quero um número exato, tá bom? Eu quero um número exato, então eu vou arredondar para 4.000. Como eu não mexi com a minha dezena de milhar, que é o 1, eu vou só trazer o 400 para cá e só faço descer a minha dezena de milhar. Eu fiquei com 14.000, tá bom? Depois do meu arredondamento, certo? Todo mundo tá conseguindo compreender, tá? Vamos lá, então, para as nossas atividades, tá bom? Já que nós vamos agora praticar tudo que nós acabamos de ver. As atividades, elas são impressas, tá bom? São as atividades que vocês estão impressas. E vamos aqui na primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: de acordo com os números abaixo, escreva quantas ordens há em cada um. Vocês lembram que é ordem? Dezena, centena, unidade, tá bom? Aí, quantas ordens nós temos aqui? Vamos observar. Nós temos o 4, que é a unidade. Nós temos o 7, que é a dezena. E nós temos o 2, que é a centena. Então, nós temos 1, 2, 3 ordens, né, gente? Olha que tá perguntando. De acordo com os números abaixo, escreva quantas ordens. Quantas ordens nós temos aí, então? Unidade, dezena e centena. Nós temos 3 ordens, né, gente? Aí você vai escrever 3. Eu estou com a minha canetinha é difícil de escrever, tá bom? Então, vai ficar um pouco, a minha caligrafia um pouco incompreensível, mas vocês vão fazer bem bonito com o lápis de vocês, que vocês são bem caprichados. 3 ordem, tá bom? Aí, assim sucessivamente nas outras questões. 8, a B, quantas ordens tem aí? A C, a D, a E e a F você vai ver, tá bom? Aí, nós vamos aqui para a nossa segunda questão. Escreva no quadro abaixo, representado pelo material dourado, tá bom? Escreva no quadro a quantidade representada pelo material dourado. Aqui nós vamos ver quantas unidades nós temos. Aí você vai conferir quantas dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas centenas? Lembrando que a centena são apenas uma placa. Nós só temos uma placa, tá bom? Aí aqui é a unidade de milhar, que é representado pelo M, tá bom? Aí a unidade de milhar, vocês sabem que a unidade de milhar é o cubo, tá bom? E você vai conferir quantos cubos tem e vai anotar aí. A terceira questão, escreva os números representados nos ábacos. Aquela mesma regrinha que nós utilizamos para fazer a representação. Você vai conferir quantas unidades tem e vai colocar. Quantas dezenas e vai colocar. Aqui a centena não tem nenhum número, ou seja, é 0, você vai colocar o 0. E a unidade de milhar, você vai conferir quantas tem e vai colocar, tá bom? Lembrando que você não vai colocar o número inteiro. Aqui a dezena tem 2 dezenas, você não vai colocar 10, você vai colocar apenas o 2, tá bom? Que é o algarismo que vai representar o elemento da dezena, certo?
Aí vamos seguir para a outra atividade, que é a quarta. Escreva no quadro os arredondamentos indicados para os números 23.375 e o outro número aqui, que é 34.501. Aí, para a dezena mais próxima, tá bom? Como é que você faz? Qual é a dezena aqui, gente? A dezena é o 7, né, gente? A segunda ordem. E qual é o algarismo que está à direita da ordem, que vai ser arredondada, que no caso é a segunda, que é o 7? É o 5. Opa! O 5, quando é 5 ou maior que 5, nós arredondamos para mais, né, gente? Se eu arredondo para mais, qual é o número a mais de 75? É 80, né, gente? É o número 80, tá bom? Então, aqui eu vou arredondar para 80, já que 5. Na regrinha diz que quando for 5 ou maior que 5, arredondamos para mais, tá bom? Aí você vai escrever, na dezena mais próxima, você vai escrever o número, tá bom? Aqui vai fazer só a parte que é o arredondamento, tá bom? Aí você vai escrever com a canetinha. Eu vou tentar escrever com a minha canetinha, só que é meio complicado, que a minha canetinha fica um pouco feio, mas vamos ver aqui se eu consigo. Olha, aqui nós temos 25.380. Opa, aqui eu coloquei um 7, mas é 80, tá bom? Deixa eu tentar ver se eu consigo salvar aqui. 80, muito bem. E assim sucessivamente você vai fazer os outros arredondamentos, tá bom? Centena mais próxima, você vai ver qual é a centena lá nos números. Aí unidade de milhar mais próxima, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Qualquer dúvida pode me mandar em mensagem. Bons estudos, se cuidem e fiquem com Deus. Já sabem, se tiverem dúvida, me mandem mensagem que eu estarei esclarecendo para vocês. Tchau, tchau.